Capítulo 1006 de One Piece começa com Yamato quase colocando o Momonosuke pra mamar. Depois do capítulo passado, da gente ver aquela cena, eu fiquei, mano, como é que eu esqueci de fazer a piada? Como é que, cara, abrindo os peitão e falando, Momonosuke, vem aqui se esconder nos meus peitos. Eu fiquei, cara, como é que eu esqueci de fazer a piada? Eu faço tanta piada que eu já esqueci, mano. Foi focar no Sanji demais que eu esqueci de fazer essa piada. Mas enfim, eu sei que o Momonosuke tá nas costas dele agora, mas eu queria fazer essa piada só pra... Meu amigo, eu precisava fazer. Mesmo que fosse tardio, eu precisava fazer essa piada. O Sanji, ele, a princípio, ele tinha escolhido, ele tinha decidido ir até os bainhas, só que nesse capítulo já ficou aquela dúvida se ele vai mesmo até os bainhas, né? Já que o Jack, ele tava indo também até os bainhas pra finalizar ele, já ficou a expectativa do Sanji lutar contra ele, mas agora tá nessa dúvida se ele vai até os bainhas ou se ele vai até o Yamato. O ponto é, o Yamato e o Momonosuke, eles estão bem isolados, né? Junto com a Shinobu também, e nenhum inimigo em específico tá indo atrás deles. Então fica essa incógnita, se o Sanji ele for atrás deles, quem ele pode acabar enfrentando? Ele nem conhece o Yamato de cara, tanto que ele fala isso nesse capítulo, mas não tem nenhum inimigo relevante em cima deles, então fica essa dúvida. E ele até se pergunta onde que ele seria mais necessário. Seria machismo da minha parte dizer que ele seria mais necessário na cozinha? Galera, antes da gente continuar, só lembrando que a gente tá cada vez mais perto de bater a meta de 400 mil inscritos, então eu conto muito com a sua inscrição pra gente conseguir bater essa meta logo, galera. A gente tá quase conseguindo bater, então vai me ajudar muito se você se inscrever no canal. Beleza, galera? Vamos lá entrar a fundo nesse capítulo. Mais adiante aparece o meu Mugiwara favorito. Seria a Carrot? Não, seria o Perospero. O desgraçado tava com a língua afiada nesse capítulo. Aquela língua gigantesca dele tava afiada, soltando altas verdades. Primeiro ele já começa falando que ele conseguiu derrotar a Carrot, pelo menos, todo mundo sabe ali, né? Momentaneamente, porque óbvio que ela vai acabar se levantando alguma hora, tudo bem. Mas pelo menos naquele momento, a lua acabou sendo coberta pelas nuvens e por isso a transformação Sulong dela acabou sendo desfeita, né? O que era algo que o Kaido ele poderia ter feito desde o começo, né? Ele consegue manipular as nuvens, ele consegue gerar nuvens. Na primeira aparição dele a gente viu isso acontecendo, só que, óbvio, pela personalidade dele de querer desafios, de querer também uma morte grandiosa, a gente sabe que ele querendo isso, ele não ia impedir que os bainhas eles lutassem com tudo, principalmente no caso dos Minks, que eles conseguiriam se transformar. Mas ele começa a falar altas verdades na cara da Carrot, dizendo assim, meu amigo, melhor você voltar pra sua floresta e vai comer sua grama, tá ligado? Vai comer seu capim, que lá é o teu lugar. Cara, full racista. Full racista contra os Minks. Eu fiquei, caraca, mano. Bom, mas um racismo contra a Carrot é um racismo do bem, não tem problema. E ele também diz que não é tão a favor assim da aliança da Big Mom com o Kaido, mas que ele também quer mostrar o nível Yonkou pra esses piratinhas, né? Eu fiquei assim, eu sugiro uma sugestão aqui de ideia pro Perospero. Você pega assim, abre aquele tier list, assim, aquele site da tier list, você coloca os almirantes assim no rank S. Aí logo abaixo você coloca os Yonkou. Assim você consegue explicar pra Carrot e pra todo mundo ali qual é o nível dos Yonkou. Mas muito do foco desse capítulo foi no Hyogoro. Ele aparece nesse capítulo usando a forma máxima dele, né? Na verdade, a forma e aparência que ele tinha quando ele era jovem, quando ele tava no auge, o que lembrou muito o Laoji. Porque o Laoji, ele usou em Dressrosa uma técnica que ele conseguia conservar a vitalidade dele ao longo da vida, pra assim ele conseguir expor e exalar toda aquela vitalidade acumulada em dado momento que ele quisesse, que foi naquela batalha de Dressrosa. Mas aquilo foi intencional. Ele literalmente conseguiu acumular a vitalidade dele propositalmente para esse momento, né? É diferente do caso do Hyogoro, que é quase que como se ele tivesse usado o resquício de vida dele, é quase que como um poder de amizade, assim, né? É aquilo, mano, se for pra morrer, é aquele último gás final que o ser humano consegue usar quando ele tá à beira da morte. E com isso ele conseguiu ativar essa forma da juventude dele nesse momento, né? Quase que como um All Might da vida, mas lembrou vagamente ali o Laoji, por mais que não tenha sido intencional. A gente sabe que o Hyogoro ele não fez esse acúmulo de vitalidade ao longo da vida, na verdade ele não acumulou nada, né? Tanto que ele diz que tá usando esse poder em troca da vida restante dele, e no caso do Laoji a gente não viu essa limitação dele acumular energia, ele acumular vitalidade ao longo da vida e aquilo ser o momento final dele, né? O momento que ele usaria esse poder ao máximo e depois ele acabaria se esgotando, a vida dele acabaria chegando ao fim. No caso do Hyogoro é diferente, então são fundamentos diferentes, mas visualmente acabou lembrando, acabou sendo parecido. E ele até fala sobre se no passado ele e o Oden, quando eles estavam no auge, se eles tivessem enfrentado o Kaido, o que será que teria acontecido se eles tivessem essa chance? É muito aquele pensamento de arrependimento, né? Até então ele tinha esse arrependimento de se eu tivesse feito alguma coisa na época,
época, quando eu ainda tinha força, será que a gente teria tido alguma chance? E esse arrependimento, ele se esvai nesse capítulo, com agora ele conseguindo confiar toda essa esperança nos piratas, toda essa esperança no Luffy, que ele treinou ali vagamente, né, brevemente, e nos piratas também, nos samurais também, né? Então ele não tem mais esse arrependimento porque ele realmente confia que essa aliança vai conseguir parar os Yonkou. Mas o fato de no final do capítulo ele tá preparado pra morrer, é o que eu fiquei, cara, tudo bem, o personagem ele tá preparado pra morrer, mas não tem peso nenhum, porque a gente sabe que ele não vai morrer. O velho não vai morrer. Capítulo que vem provavelmente vai ser o Chopper conseguindo, eu consegui finalmente aqui a cura. Tamo aqui a cura e vai tudo, cura pra todo mundo aqui. E ele não vai morrer. Não vai morrer. Então, o final do capítulo não teve peso. Mas o hype mesmo desse capítulo foi o Marco enfrentando o King e o Queen ao mesmo tempo, galera. Foi uma sequência boa, porque a gente tem coisa pra discutir sobre isso. Primeiro ele já começa usando um golpe chamado pisão ou marca da Fênix no Queen. Isso tem o mesmo significado, né? Como se fosse a marca, na verdade, tipo, como se fosse aquela pisada que faz uma marca mesmo, né? Tem esse mesmo significado e meio que dá uma impressão de que a coisa explodiu no Queen ali, explodiu meio que o pescoço do Queen ali, ele até solta sangue pela boca e ele se pergunta se aquilo foi uma onda de choque. Vamos lá, o fundamento das chamas da Fênix, teoricamente, segundo o Oda, elas não causam dano, elas não queimam nada nem ninguém. Elas têm propriedades de cura, mas elas não queimam necessariamente para causar um dano direto. O que foi que essa técnica causou a impressão? Só que eu tento, pelo menos, manter esse fundamento intacto e cogitar a ideia aqui, eu vou cogitar a ideia de que nesse golpe ele tem usado armamento avançado para justificar essa fala do Queen dizendo que seria uma onda de choque. Porque vamos lembrar aqui, em Marineford, duas situações distintas. A primeira delas é quando o Akainu ele tenta atacar o Luffy e o Jinbe ele defende com a mão dele. Repara como ele defendeu e repara como o magma ele tá bem concentrado ali. O punho de magma ele tá bem composto. Mas repara quando o Marco defende um soco de magma do Akainu e aquele magma ele se repele para os lados. É muito curioso esse detalhe porque dá muito a entender, se você reparar nas nuances ali, né? Dá muito a entender que talvez a gente possa cogitar que não tenha sido simplesmente um visual diferenciado aleatório. Mas sim, como a gente já tinha visto o armamento sendo usado pelos almirantes, aquela barreira sendo usada por eles para proteger a plataforma da onda de choque do poder do Barba Branca, talvez isso também tenha sido usado no próprio Marco. Ele também consiga usar o armamento avançado e já tenha usado essa técnica em Marineford. Então, ao invés de ser uma explosão de chamas, que talvez o Marco ele tenha usado nesse capítulo, nesse primeiro golpe contra o Queen, talvez tenha sido realmente uma pisada que ele deu com a garra dele com o armamento avançado. E com isso causou esse efeito de explosão ali, essa onda de choque que o Queen ele acusou sentir. O Marco, mais uma vez, assim como no capítulo passado, ele aparece nesse capítulo com o rosto machucado. E o curioso desse machucado no rosto é que, tudo bem, a princípio quando eu vi o rosto dele machucado, eu fiquei, beleza, é um ferimento superficial, ele tá ali na forma onde ele só transforma os braços dele e as garras, então nem precisa, não tem necessidade dele usar a habilidade de cura dele no rosto porque é um dano mínimo, não tem necessidade. Só que não, mesmo depois que ele se transforma e ele volta, ele se transforma na forma de Fênix e depois ele volta para a forma humana, pelo menos o rosto dele ainda continua machucado. E eu fiquei, peraí, ele se transformou na Fênix, teoricamente ele era para se regenerar, mas ele não se regenerou, o rosto dele continuou com aquele machucado. Teoricamente aquilo era para ser regenerado porque o maluco conseguiu regenerar uma fucking asa inteira depois daquilo. Então não faz muito sentido ele não conseguir regenerar um machucado superficial do rosto. Talvez tenha sido só efeito dramático do Oda, só pra dizer, nossa, só pra complementar a fala dele, quando ele disse que, nossa, não é fácil lutar contra dois comandantes, né, que tem recompensas acima de 1 bilhão. Talvez tenha sido só efeito dramático mesmo, porque realmente aquilo não significa nada na prática. Mas foi muito sinistro ver o King conseguindo cortar a asa do Marco fora, eu fiquei, caraca, maluco. E depois ele conseguindo regenerar a fucking asa inteira, praticamente o braço inteiro, eu fiquei, caraca. Podiam ter feito isso em Marineford, né? Segurar assim, mais uma vez. Eu gosto de zoar o Marco só porque tem gente que endeusa ele a patamares que eu já acho que estão extrapolando. Mas, cara, seguraram um monstro em Marineford. Isso não tem o que falar. Porque o cara, ele tava com a algema no braço, ele poderia muito bem ter pedido pra alguém, meu amigo,
corta minha mão aqui. E depois regenerava a mão fora e seguia lutando. E eu sei que alguém vai chegar e perguntar isso, mas ele tava com algema, ele não podia usar o poder de regeneração depois, porque ele tava algemado, era Kairosei que tava bloqueando as habilidades dele, meu amigo, era justamente por isso. Corta o braço fora, depois que a algema ela sai, ele a partir disso volta a conseguir usar a habilidade dele de regeneração, assim como ele fez com os danos de laser que ele levou no peito e na barriga, depois dele ter levado o tiro do Kizaru. Ele conseguiu regenerar aquilo, ele poderia regenerar a mão fora também. Depois o Marco ele isola o King com uma bola de chamas e eu fiquei mais uma vez me perguntando se aquelas chamas elas causaram dano. Aparentemente não. Apesar de ser contra-intuitivo, aparentemente não, porque o King ele foi isolado, mas ele ficou de boa. Então talvez tenha sido só uma onda de impacto ali com as chamas que acabou isolando o King, mas ele voltou ali de boa. Só que não voltou necessariamente, porque logo depois o Marco ele complementa e dá uma pirocada. A princípio ele dá uma ajoelhada, mas você já viu a montagem que fizeram? Como se aquilo fosse a piroca do Marco, ele chegando, meu amigo, deixa eu te mostrar o que veio primeiro, o ovo ou a galinha? E dá uma pirocada no King. E ele termina usando as garras dele para conseguir rasgar o rosto do Queen. Nesse caso ele usou um corte direto mesmo, não foi uma onda de choque como ele usou da primeira vez, né? E o Perospero ele aparece ali dizendo, o Marco tá ferido, né? O Marco tá bem cansado, aparenta tá bem cansado, ele parece que vai se aproveitar disso de alguma forma. Agora vai ser 3 contra 1, meu amigo, vai ficar feio pro lado do Marco, eu acho que assim, dessa forma, não vai ter jeito, o Marco ele realmente vai sair na desvantagem. Será que a gente vai ter o grande fanservice do Marco morrendo e conseguindo voltar à vida com o poder das chamas dele? Eu acharia muito louco. Os 3 contra o Marco, eu acho que dão conta. Galera, lembrando mais uma vez, quem não for inscrito, aproveita para se inscrever no canal e ativar o sininho para não perder os próximos vídeos que saírem de One Piece. Toda semana tem vídeo de One Piece aqui no canal, beleza, galera? Até a próxima, tchau!